Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Claudino, vamos para mais um vídeo aqui no canal Produto On. Vamos imaginar um mundo onde os testes de software não são mais um gargalo no ciclo do time de desenvolvimento, onde cada release ela é acompanhada por testes inteligentes, automáticos e extremamente eficientes que vão entregar produtos com mais qualidade. Esse futuro ele já começou e ele está sendo alimentado por uma inteligência artificial. Nesse vídeo de hoje, a gente vai tentar explorar detalhadamente como que a automação de testes, junto com a inteligência artificial, ela está transformando a qualidade de software. Então, bora lá para o vídeo, que esse vídeo de hoje vai ser muito interessante. A gente está vendo uma pressão no mercado e limitações dos testes tradicionais hoje que existem estão sendo cada vez mais condicionados e cada vez mais diminuídos. Nos últimos anos, a gente está vendo um ciclo de vida dos softwares que eles estão ficando cada vez mais curtos. A pressão pelas entregas mais rápidas e frequentes está impondo grandes desafios para quem trabalha com QA. Então, aqueles velhos testes manuais e até mesmo os testes automatizados convencionais estão se mostrando insuficientes para a gente poder acompanhar a velocidade do que está sendo a tecnologia hoje, do que está se mudando com tudo isso e com todo esse processo. Então, a gente está vendo um crescimento dessa complexidade muito grande. A gente está vendo aplicativos modernos que são distribuídos, modulares, muitas vezes construídos em arquiteturas como microserviços, por exemplo. E a diversidade desses ambientes e desses dispositivos de integração também aumentou demais essa complexidade. E isso vai tornando o trabalho do QA e de quem trabalha com qualidade de software cada vez mais crítico e, ao mesmo tempo, muito mais complexo. E qual que é a solução dos testes com a inteligência artificial? E o que isso vai trazer para a gente? A inteligência artificial ela surge como uma aliada poderosa que ela permite a gente executar os testes em alta velocidade, esse aprendizado baseado em dados anteriores, que vai nos ajudar a ter mais qualidade no produto, a redução de testes redundantes que a gente acaba fazendo, e também a previsão de falhas antes que o problema aconteça. Isso é muito louco, né? Você prever falhas antes que elas aconteçam. E para isso a gente precisa compreender a automação de testes com a inteligência artificial. E a inteligência artificial, nesse ponto, em testes, ela não é apenas uma automação tradicional. Ela trata-se de uma aplicação de algoritmos capazes de analisar grandes volumes de dados. E aqui a gente está falando seriamente de logs, resultados de execução, das métricas. Ela vai ajudar a identificar padrões que escapam ao olho humano. Porque, lógico, o QA ele não vai conseguir mapear tudo, ele não vai conseguir pegar todos os cenários de erro. E algum erro vai passar. E também adaptar-se conforme as mudanças no software ou também no comportamento dos usuários, que isso no dia a dia é muito normal. E a gente tem alguns tipos de algoritmos utilizados. O Machine Learning supervisionado, por exemplo, ele vai ajudar você a classificar os testes com uma maior probabilidade de falha. A gente também tem as redes neurais, que servem praticamente assim para detecção de padrões de comportamento que a gente tem. A gente também pode falar de NLP, que é o processamento de linguagem neural, para a gente poder ler e interpretar os requisitos. Só que se você me perguntar assim, como que a inteligência artificial ela vai automatizar as tarefas no futuro? Aqui é uma grande incógnita, mas a gente pode dizer que escrita e manutenção de scripts de teste, por exemplo, pode ser um futuro. A identificação de elementos de interfaces que mudam com frequência também pode ser o futuro. E as priorizações dos testes. Isso tendo maior impacto
no produto que a gente precisa entregar, naquilo que foi alinhado com a organização. E a gente vai ter uma previsão de falhas muito mais assertiva, com base no histórico de execução, commits recentes e outros dados. Então, está percebendo que a inteligência artificial ela pode antecipar em quais pontos do sistema a gente tem uma maior chance de falha? Isso vai ser de grande valor em ambientes de entrega contínua. Quando a gente está falando de ambientes de entrega contínua, sim, a gente está falando das grandes empresas. Empresas como Google, Facebook, Amazon, Alibaba, que já estão usando a inteligência artificial para poder otimizar os seus testes e também automatizar os seus testes. Testes visuais com inteligência artificial, por exemplo, para poder detectar regressões em interfaces, testes de carga preditivo baseado em comportamento real do usuário. Aqui a gente pode dar como exemplo, por exemplo, um usuário que usa uma tela de estoque e você mapear de como que ele está usando aquela tela, se está sendo realmente como você esperava que ele use essa tela. E também a questão de diagnóstico automático em falha em tempo real, que isso acaba sendo muito importante para as organizações ter o diagnóstico de falhas em tempo real. E a gente também tem a questão da aplicabilidade de diferentes testes. A inteligência artificial ela pode ser aplicada, sim, em diferentes tipos de testes para a gente poder estar acompanhando. Os testes funcionais, que vai identificar os fluxos mais utilizados, os testes de desempenho, que vai detectar os pontos de estrangulamento que você tem no seu sistema, e os testes de segurança, que são os principais e os mais importantes, que vai detectar o comportamento suspeito com base em logs para você acompanhar a questão da segurança. Você também tem a questão dos benefícios que você vai ganhar com isso, que é a redução de 30% a 70% no tempo da execução de um teste, por exemplo, na economia que você vai ter significativa com a questão da redução dos testes desnecessários que a sua organização acaba fazendo, a qualidade superior que você vai ter devido a você detectar precocemente falhas que você ia deixar passar e que você vai pegar cada vez mais cedo, e principalmente mais tempo para o seu time de qualidade focar em teste exploratório e crítico e garantir uma qualidade ainda melhor do seu produto. E quando a gente fala de garantia melhor de qualidade do produto, é o futuro da garantia da qualidade com inteligência artificial. A cada dia está surgindo novas ferramentas e abordagens de inteligência artificial na área de qualidade. E a gente tem algumas aqui que são principais hoje, né? A automação autônoma, que a inteligência artificial ela acaba criando e mantendo o script sozinha. Tem a questão dos testes guiados por comportamento de usuário real, que foi aquilo que eu comentei anteriormente. Quando você pega um comportamento do seu usuário no seu sistema, você consegue garantir testes guiados. E a plataforma que acaba integrando a inteligência artificial com o seu CI/CD e com o seu DevOps. E aqui, quando a gente fala de ferramenta, a gente tem N ferramentas. A cada dia surge nova ferramenta. Eu posso falar aqui da Testing, por exemplo, que ela vai usar a inteligência artificial para poder criar, executar, manter testes automatizados, com foco em testes usuais e resilientes. A gente tem a AppLitools, que é uma plataforma de testes visuais com a inteligência artificial, que vai detectar automaticamente alterações em interface. A gente tem a Function Zone, que ela utiliza um aprendizado de máquina para ela poder criar testes com base em uma linguagem natural e o comportamento do usuário. A gente tem a Mabil, que permite uma automação contínua com uma autoatualização de testes via Machine Learning. A gente tem a Sarri Pro, que é uma ferramenta que integra recursos de análise inteligente para manutenção automatizadas de testes. A Percy, que agora ela até mudou de nome, né? É a Browser Service Take, que ela é especializada em testes visuais com diffs inteligentes, baseados em inteligência artificial. E a gente também tem a Teste AI,
que ela foca em criar boots de testes inteligentes e especialmente para apps mobile. Toda essa nova era de qualidade, toda essa nova tecnologia, a inteligência artificial, ela vai permitir uma nova abordagem no futuro dos times de qualidade. Vão ser testes mais estratégicos, um feedback mais rápido e inteligente, uma qualidade by design com testes integrados desde o início do ciclo de vida do seu produto. Então, para você adotar e não ficar para trás, as empresas que não abraçarem essa ideia e essas tecnologias vão perder, sim, competitividade. Porque a qualidade do software deixa de ser o centro do seu propósito, né? O centro do seu custo, para se tornar um catalisador de inovação. Quanto mais qualidade você tem no seu produto, mais inovação você vai ter e mais custo, dinheiro no bolso, você também vai conseguir. Mas, como tudo na vida, para você ter dinheiro no bolso, você precisa começar pelo planejamento. E quando a gente fala planejamento, a gente está falando de planejamento e cultura. Então, você implementar inteligência artificial vai exigir mudar a cultura dos seus times, das suas equipes, principalmente de qualidade e desenvolvimento. Não é só a qualidade que precisa mudar. O time de desenvolvimento também precisa entender isso. E aí você vai precisar investir em capacitação, você vai planejar a integração com essas ferramentas atuais que a gente tem, e aí você vai ter que ter um tempo para que as pessoas entendam como funciona e também entendam como trabalhar com aquela ferramenta, e você vai ter que adotar uma visão de melhoria contínua, não tem como fugir disso. E quando a gente fala aqui de ferramenta e infraestrutura, nem toda inteligência artificial ela vai funcionar sem dados ou com uma infraestrutura fraca, por exemplo. Então, por isso que é fundamental você escolher as ferramentas certas para o seu contexto e para o seu dia a dia, principalmente dentro da sua organização. Você ter uma boa base de dados de teste. Isso é uma grande dor da grande maioria das empresas, não ter uma boa base de dados de teste. Ou os QAs usarem bancos de testes de clientes, por exemplo, para fazer um teste. Não, você precisa sim fazer com que os seus QAs trabalhem numa base de qualidade e que tenham dados que sejam, sim, dados que você pode pegar falhas e também você pode fazer execuções. E você ter um ambiente para execução paralelo, que coleta métricas, que coleta dados, isso vai ser importante para você. E a gente tem umas considerações éticas também, com toda essa mudança que a gente está tendo. Com toda essa tecnologia nova, a inteligência artificial ela está trazendo muitos riscos e a gente precisa tomar cuidado, e aqui a gente está falando de segurança, que é o viés de dados que podem impactar os resultados. O uso indevido de dados sensíveis, a gente está falando aqui de leis, LGPD, você usar dados de clientes reais, isso é um risco muito grande. Por isso que a gente está falando aqui, base de dados tem que ser base de dados da empresa, não base de dados de cliente. Substituição de pessoas sem um critério justo. Cuide com esses processos dentro das organizações, principalmente quando você faz testes integrados com outros times terceiros que não são da sua empresa. Você está dando dados para essas pessoas que podem ser da sua empresa. Então, você adotar inteligência artificial é uma responsabilidade grande e essencial para garantir a qualidade do seu produto. E a gente vai encerrando mais um vídeo aqui, lembrando que a automação de testes com a inteligência artificial não é apenas uma tendência, e é o futuro que é inevitável, e ele já está aí. A qualidade de software ela só está melhorando os processos, e as equipes que adotam essa abordagem vão conseguir liderar com complexidade crescente, vão entregar softwares com mais confianças e vão criar experiências superiores para os seus usuários. E você,
Você já se preparou para esse futuro? Você está preparado para essa mudança? Compartilhe aqui com o seu time. Comente o que você achou, me diga o que você acredita que a inteligência artificial vai substituir na vida dos QAs ou também empoderar esses profissionais com um novo patamar. Então, não esqueça de deixar seu like, curte esse vídeo, compartilha e até o próximo vídeo.